E aí, pessoal, tudo bem? Professor Eurico aqui. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Fisiologia do Exercício. E começando a unidade 2, eu vou falar na bioenergética sobre células, estruturas celulares e um pouquinho de transportes que acontecem através da membrana celular. Não vou me aprofundar demais nessa temática, até porque vocês já veem isso muito em biologia, em bioquímica e até mesmo na fisiologia humana. Então a intenção é a gente começar a colocar um pouquinho, relembrar alguns conceitos mais importantes para a gente desse conteúdo e começar a atrelar isso daí ao exercício. Então, o papel da unidade de hoje é trabalhar esses temas, mas já voltado um pouquinho para o exercício, tá bom? Bom, então vamos lá começar. Bom, pessoal, a fisiologia celular, né, e também homeostasia, né, ela envolve alguns aspectos importantes e aí não tem como a gente deixar de falar da célula, né? A célula, a gente pode entender ela como uma unidade básica de vida, né? Então nós somos um amontoado, um emaranhado de células aí. E essas células, né, elas são específicas, né? Cada órgão que nós temos no corpo, então coração, pulmões, tecido muscular, seja lá o que for, ele tem esses agregados de diferentes células, que elas são aglomeradas, né? Mantidas juntas aí por suportes intercelulares. E dependendo do tipo de célula, elas vão ter funções específicas também no nosso corpo. E é dentro das células que está o nosso DNA. Então, cada célula do nosso corpo ela é composta pelas fitas de DNA e que vão aí, né, dispor, além de nossas características e funções, as funções que essas células vão desempenhar no nosso organismo. A função da célula, em geral, é realizar essas tarefas particulares. Então, como eu disse para vocês, dependendo do órgão ou do tipo de célula, ela vai ser direcionada para desempenhar determinado tipo de função. Por exemplo, as células vermelhas do sangue que nós temos, né? Elas têm uma função específica, né? Nós temos também as células que transportam o oxigênio dos pulmões para os tecidos. Então, cada célula ela vai ter uma função específica dependendo da sua característica. Bom, além disso, a gente tem a estrutura celular, né? Então, embora existam algumas diferenças, né, básicas ali na estrutura celular, dependendo do tipo de célula que nós estávamos falando, algumas características são básicas e comuns a todas elas. Primeiro, que o oxigênio reagindo com o gás carbônico, né, ou com os carboidratos, gorduras e proteínas, vão liberar a energia requerida para suas funções. Isso daí então é básico, né? Uma situação que nós chamamos de oxidação, tá? Ou redução também, oxirredução. É o oxigênio reagindo com carboidratos, gorduras e proteínas. Isso daí vai liberar energia para as funções celulares. Depois, os mecanismos para converter os nutrientes em energias, né? Isso daí a gente vai ter sempre esses mesmos mecanismos em todas as células. A liberação do produto final das reações químicas no fluido circunjacente, que seria a liberação de um lixo, né, produzido ali em função do metabolismo, por exemplo, e esse lixo vai ser expelido ali no fluido circunjacente. E também a capacidade de reproduzir células adicionais. Então, à medida que as células vão morrendo ou vão perdendo função, as células que permanecem vão sendo reproduzidas, né, e reclassificadas e reorganizadas, gerando células adicionais específicas daquela região. Então, isso daí são funções, né, e estruturas comuns a qualquer tipo de células que nós temos no corpo. Aqui então vocês podem ver a estrutura básica de uma célula. Esse modelinho de célula aqui, gente, é um modelinho muito didático, comum, né? Mas não quer dizer que a célula seja exatamente assim ou que todas sejam assim, né? Essa estrutura aí parecendo uma esfera, né? Um ovo frito, né? Então não necessariamente é sempre assim. Por exemplo, as células musculares, elas são fusiformes, né? Isso quer dizer o quê? Que ela tem forma de fuso, né? De bastão, de um cilindro.
Então é bem diferente disso daí, mas elas vão ter assim, as mesmas características, a organização, isso não vai mudar muito. E aqui o que mais importa para a gente na identificação dessa organização, primeiro é a membrana plasmática. A membrana plasmática é essa estrutura aqui, ó, que envolve toda a célula. Ela pega aqui, né, ó, em volta da célula toda. É uma membrana, né, o nome próprio já diz. Geralmente todas as membranas que vão envolver todas, por exemplo, envolvem as organelas, envolvem o núcleo da célula, depois eu vou falar um pouquinho disso, né, uma bicamada lipídica, né, ou seja, uma camadazinha de gordura, uma bicamada de gordura. Mas a membrana plasmática, então, ela tem essa característica aí, ó, é uma barreira semipermeável que separa a célula do ambiente interior. Então, ela divide o que é ambiente exterior e o que é ambiente interior. Ela é semipermeável porque ela permite a passagem, o fluxo, né, de entrada e saída de alguns substratos, de líquidos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando eu for falar de transporte da membrana. A principal função dela vai ser essa de envolver esses componentes celulares e regular a passagem de diversos tipos de substância, tanto para dentro quanto para fora da célula. Bom, além disso, nós temos aqui o núcleo da célula, né? Essa parte do meio aqui, né? Essa parte cilíndrica aqui, né? Onde está o centro da célula. E ele é um corpo grande e arredondado no interior da célula e ele vai ter aquele componente genético celular. Então é ali que a gente vai ter o nucleolo, né, o envelope nuclear, e isso tudo ali vai fazer parte do núcleo da célula, onde nós temos aí o nosso material genético. E esses genes são compostos de dois entrelaçados, né, uma fita em dupla hélice, né, é como se fosse uma fita que se entrelaça, né, vai se entrelaçando como se fosse uma trança realmente, né? Se cruzando ali de DNA. E é a base do código genético. Ali você vai ter a fita genética básica de cada um de nós e de cada célula. E é aí que é feita a regulação da síntese proteica, que vai determinar a composição celular e o controle da atividade da célula. Então, a célula é basicamente o que ela está pensando em fazer, e depois, quando a gente vai de RNA mensageiro, né, e faz uma proteína específica, a síntese proteica, é o que ela está fazendo. Então, assim, a gente consegue determinar bem as funções, né, do núcleo celular. E por fim, a gente vai ter o citoplasma. O citoplasma é essa camada, né, que está aqui, né, entre o núcleo da célula, né, envolta aqui pela membrana celular, né, uma parte semiaquosa que fica aqui, e nela você tem diversas organelas, né? Então você vai ter o retículo endoplasmático, você vai ter lisossomos, mitocôndrias, centríolos, vesículas, aparato de Golgi, né, o complexo de Golgi, e por assim vai, né, ribossomos, né, cada um deles com as suas funções. Todos são organelas e eles ficam aqui meio que boiando, né, aí no citoplasma. E é uma porção então líquida entre o núcleo e a membrana. Ele contém essas organelas, como eu falei para vocês. E uma das principais que nós vamos ver aqui quando a gente for falar em exercício, né, o que vai caracterizar, né, a função, a respiração celular ali, né? A mitocôndria ela é importantíssima para isso. E aqui também a gente vai ver que dependendo da quantidade de mitocôndrias que tem na célula, isso vai diferenciar, por exemplo, nas células musculares, o que é uma, uma fibra, por exemplo, seria uma célula muscular, uma fibra oxidativa ou do tipo 1 e a fibra glicolítica ou do tipo 2, é a que tem mais ou menos mitocôndria, né? Então, ela que está envolvida nessa conversão oxidativa aí, ó, dos alimentos. Lembra que eu falei no slide anterior ali, de que em geral todas as células vão ter isso, né? Uma reação ali do oxigênio com carboidrato, gordura ou proteína. Então é a partir daí que ela consegue produzir, né, a energia celular. A gente também tem as enzimas, né? As enzimas também são muito importantes e muito ativas durante o exercício, né? Elas fazem elas funcionam como catalisadores. Então, para vocês entenderem essa função de catalisar,
ou elas aceleram ou elas reduzem a velocidade das reações que vão acontecer aqui nas células. Então são essas as funções que vão acontecer aí sempre nas células, ok? Bom, ali, né, dentro da célula a gente pode destacar assim as partes principais, essas duas partes principais, né, que seria o núcleo, que é separado do citoplasma pela membrana, como eu já falei, e o citoplasma, que é separado dos fluidos adjacentes da membrana celular, ou membrana plasmática, tá? A mesma coisa. E a gente ainda tem o protoplasma, que são essas substâncias que vão compor a célula, né? Água, eletrólitos, carboidratos, lipídios, né? Ou gorduras, proteínas, elas todas são estruturas funcionais dentro da célula. Na membrana celular, a gente vai ter uma diversidade grande de organelas, como eu já falei para vocês, e todas elas são cobertas por quê? Membranas. E lembrem-se, essas membranas, esses envelopes, né, que envolvem essas estruturas, geralmente são lipídios, né, gorduras e ou proteínas, tá? Então a gente tem, por exemplo, a membrana celular, a membrana nuclear, a membrana do retículo endoplasmático, a membrana da mitocôndria, dos lisossomos, etc. Ou seja, todas essas estruturas você tem essa membranazinha envolvendo ali para dar forma, primeiro, né, àquela estrutura e para separar o que fica dentro e o que fica fora dessa estrutura. Então seriam as delimitações aí. Essas delimitações são sempre formadas por membranas, tá? Quando essa membrana é lipídica, né, por lipídios, então essa barreira impede o movimento de água e de substâncias hidrossolúveis de um compartimento celular para o outro. Então imagina uma célula que ela tem uma membrana lipídica, né, bilipídica. Essa membrana aí, ela não é permeável à água ou substâncias que são solúveis em água. Só permite o movimento de substâncias lipossolúveis, ou seja, que são solúveis na gordura ou nos lipídios. Então ela gera aí como se fosse um porteiro, né? Ela deixa, esse aqui entra e esse daqui não entra. Então ela gera um certo controle aí para o que entra e o que não entra na célula, e para o que sai também o que não sai da célula. E quando ela é formada por proteínas, a gente tem essas proteínas aí especializadas, né? Geralmente essas proteínas também estão ali na membrana celular e elas geralmente penetram na membrana e formando uns canais especializados, organizados em poros, né? Para passagem de substâncias específicas. Então essas proteínas que ficam ali na membrana celular, elas funcionam como se fossem alguns portais. E esses portais, né, eles podem ser ativos ou passivos, depois a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas ele permite que só alguns tipos de substâncias entrem e saiam da célula, né? Então ele regula isso daí de algumas formas. Pode ser por sítio catalítico, por sistemas, como se a gente for falar de enzimas, né, chave e fechadura, né? Então tem uma série de fatores que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas em geral, tanto lipídios quanto proteínas, eles vão meio que delimitar aí o que entra e o que sai da célula, com características diferentes, mas a função específica seria essa. Ainda falando da membrana celular, né, a gente tem ela envolvendo a célula toda, né, composta por lipídios e proteínas, como eu já falei para vocês. A membrana lipídica é impermeável a substâncias hidrossolúveis e é permeável a substâncias lipossolúveis. Já falamos sobre isso também. A membrana proteica, que também pode ser chamada de glicoproteínas, né, ela se divide em dois tipos. Então aqui a gente já faz uma observação importante. Essas membranas, elas podem ser integrais, elas são integrais quando elas penetram através de toda a membrana, ou seja, elas passam pela membrana, fica parte dentro e parte fora da célula, e elas podem ser periféricas. Quando elas são periféricas, elas ficam apenas na superfície da membrana celular, elas não penetram a membrana e geralmente elas estão ligadas aí nessas proteínas integrais, elas estão acopladas a essas proteínas integrais, ou seja, as periféricas elas ficam fora da célula, ali na superfície da membrana celular
ou geralmente nas proteínas integrais. Já a integral não, ela atravessa a membrana celular e ela tem essa comunicação aí, parte dentro, parte fora da célula. Já falando das proteínas integrais, então, né, elas fornecem canais estruturais, que são esses poros, esses portões, né, ou portais, né, que se abrem e se fecham aí para passagem de água, de moléculas hidrossolúveis, que seriam íons, né, e difusão do meio extra e intracelular. Então, passagem, né, de líquidos, né, de moléculas, enfim, hidrossolúveis, para dentro ou para fora da célula. Ela tem propriedades seletivas, né? Então, difusão preferencial de certos tipos de substâncias, ou seja, não é todo tipo de substância que vai passar por essas proteínas integrais, então ela faz um tipo de seleção, uma barreira ali, né? Elas agem como proteínas carreadoras, ou seja, elas transportam através da membrana, e aí o que nós chamamos de transporte ativo, porque esse tipo de transporte gasta energia, gasta ATP, né, adenosina trifosfato, então por isso que ele é chamado de ativo. E nesse caso, essas proteínas carreadoras, elas pegam, né, essas moléculas, essas estruturas, nessas substâncias, e elas transportam isso para dentro ou para fora da célula de forma ativa, com gasto de ATP. Também agem como enzimas, né? Mais para frente eu vou falar para vocês sobre enzimas, né? Que são catalisadores das reações químicas, então eles aceleram ou reduzem a velocidade das reações químicas, dependendo da necessidade. Então, fazendo um link aqui com o exercício. Quando você está fazendo um exercício físico, as reações químicas, né, que você precisa que aconteça, elas têm que ser mais rápidas, elas têm que ser mais aceleradas. Então, a função enzimática fica mais ativa, mais presente quando você está fazendo exercício. Já em repouso, você não precisa de tanta velocidade em algumas reações químicas, e aí você tem um sistema de menor ação enzimática, né? Ou a enzima funcionando ali como um retardo na velocidade da reação química. E também servem como receptores, tá, gente? Esses receptores, né, já falei para vocês, dessas proteínas integrais, eles ficam ali atravessados, né, na membrana, na membrana celular, né? Então ele atravessa a membrana celular e ele serve como ligação para algumas moléculas hidrossolúveis, né? Podem fazer papel de segundo mensageiro. Depois eu vou falar o que é esse segundo mensageiro, né? Mas é uma forma de transporte de substâncias aí através de ligação com proteínas para dentro da célula e assim vai. E a gente tem as proteínas periféricas, como eu falei para vocês, né? São geralmente fixadas nas proteínas integrais. Então, se vocês observarem essa figura aqui, ó, que vocês estão vendo, o que tem aqui para cima, para fora, é fluido extracelular. Aqui é fora da célula. O que tem dessa parte aqui, ó, para dentro é dentro da célula. Então, como se aqui para cima fosse fora da célula e aqui dentro da célula. Essa camada que vocês estão vendo aqui, né, mais escura, um monte de bolinhas assim, né, com duas camadas, né, ou seja, bilipídica, né, ó, seria o que? Essa bicamada lipídica, né, seria essa membrana celular envolvendo aqui a célula. E aqui a gente tem, ó, uma proteína integral, veja que ela atravessa a membrana toda, então parte dela fica aqui para fora, parte dela vem aqui para dentro da célula, e olha aqui as proteínas integrais, ó. Vejam que algumas, ó, desculpa, as proteínas periféricas. Vejam que em algumas proteínas integrais você tem as proteínas periféricas, tá? Localizadas aqui dentro da membrana. Bom, com isso vocês percebem, né, o funcionamento dessas proteínas, né? As proteínas periféricas, elas também funcionam como enzimas e elas controlam esse transporte de substâncias através dos poros da membrana. Então, algumas substâncias vêm através dessas proteínas que elas entram aqui
no tecido celular, né, e caem ali no citoplasma, ou vão direto lá para o núcleo da célula, né? Isso daí vai depender do tipo de substância que nós estamos falando. No citoplasma, eu já falei que ele é composto por organelas, né, pequenas e grandes, distribuídas aí no citossol. Um exemplo seria, por exemplo, o retículo endoplasmático, o aparato de Golgi, as mitocôndrias, os lisossomos. Então, isso tudo são organelas. Tá? No retículo endoplasmático, a gente tem uma rede de estruturas vesiculares planas e tubulares. Então, isso daí seria o retículo sarcoplasmático. E a função dele é conduzir, é, gerar caminhos, né? Vias de condução para algumas partes da célula. E ele tem também funções metabólicas na célula, por meio de enzimas. Esse retículo endoplasmático ele contém uma parte granular, que seria o ribossomo, que faz a síntese proteica ali, né? E a parte agranular, que seria a síntese de substâncias lipídicas. Então, a parte granular fica a síntese proteica e a parte agranular fica a síntese de substâncias com bases em gordura. Além disso, temos o aparato de Golgi, né, o complexo de Golgi antigamente, e ele possui também membranas semelhantes ao agranular, né, então aquele que tem uma relação com estruturas lipídicas. É composto por 4 ou mais moléculas e funciona em associação com o retículo endoplasmático. As substâncias na vesícula e do retículo endoplasmático eles são transportados para o aparato de Golgi e ali eles são processados e formam lisossomos, vesículas secretoras e outras estruturas aí dentro da célula. Aqui a gente tem um exemplo, né, das vesículas aqui, né, que fazem o aparato de Golgi, né, as vesículas de Golgi, o aparato de Golgi, aqui as vesículas do retículo endoplasmático e o retículo endoplasmático como um todo. Aqui ampliando nessa imagem, né, o que seria aqui o retículo endoplasmático, ó, veja que você tem essa parte granular, que são essas com essas bolinhas aqui, né? Então, por isso que é chamado de granular, que são alguns grãozinhos, parece que tem aqui. E tem a agranular, né? Que também é uma estrutura achatada e cilíndrica, como eu falei para vocês, né? Serve para fazer conexões, caminhos, vias ali, né? Para dentro da célula. Só que uma delas você tem essa parte granular, então envolve estruturas proteicas, e a agranular, que envolve estruturas lipídicas. Também temos a mitocôndria. Mitocôndria seria como se fosse a casa de máquina ou a casa de força ali, né? Onde acontece a produção de força ali dentro da célula, de energia, né? Ela é presente em número variado no citoplasma das células. Essas mitocôndrias aí, elas podem existir em maior ou menor número. Em função do exercício, por exemplo, você consegue mudar essa quantidade de mitocôndrias, né? Exercícios aeróbicos, por exemplo, exercícios que você faz como corridas de longa duração, ciclismo de longa duração, exercícios que envolvem, né, o sistema cardiorrespiratório, geralmente eles aumentam o número de mitocôndrias, né? Então você aumenta a sua produção de energia por meios oxidativos. Ela é responsável pela geração da energia e do metabolismo celular, ou seja, sem elas seria impossível você tirar a energia dos nutrientes, e aí nutrientes são carboidratos, gorduras e proteínas. Elas têm forma variável, mas toda vez que vocês forem estudar isso, vocês vão ver uma forma muito peculiar, né? Parecendo um sapatinho, um feijãozinho ali, né? E a estrutura básica delas é basicamente duas camadas, né? Lipídica e proteica, a membrana interna e externa, e ela possui enzimas oxidativas e uma matriz com ampla concentração de enzimas necessárias para a extração de energias dos nutrientes, ou seja, é onde se faz a síntese da adenosina trifosfato, né, que seria o ATP, ou seja, a nossa moedinha de energia, né, tudo que o nosso corpo produz em termos de energia que nós conseguimos produzir, estocar ou utilizar,
nós entendemos como ATP. Então aqui, né, a estrutura básica, né, e mais comum que vocês vão ver aí da mitocôndria, você tem algumas enzimas aqui, né, aqui ó, por exemplo, ATP sintase, né, partículas de ATP sintase. Tudo que tem ase, gente, nesses nomes que vocês virem ali de organelas e tal, isso aqui é uma enzima, tá? Então a ATP sintase é uma enzima que sintetiza, que gera, que produz ATP. Aqui você tem uma matriz, né, uma membrana, um espaço intermembranoso, né, ou intermembranas, cristais, ribossomos, grânulos, o DNA aqui, ó, dessa mitocôndria, e aqui a gente tem a membrana interna e a membrana externa, ou seja, aquela parte que eu falei para vocês, uma membrana interna e externa, duas membranas, né, uma proteica e uma lipídica. Bom, agora vamos falar um pouquinho do processo de ingestão celular, né? Como que ela se alimenta, como que ela consegue captar, né, substâncias que gerem aí, né, produzam um metabolismo ali dentro da célula para que ela consiga produzir energia, né? Então a gente tem, por exemplo, a endocitose, que seria a obtenção de alguns nutrientes ou outras substâncias do fluido ali circunjacente. Então, todo fluido que está ali em volta ou perto da célula, né? Então ela consegue obter nutrientes aí desses fluidos que estão próximos a elas, isso seria uma endocitose. E a gente tem essas passagens por transporte passivo. Esse transporte passivo é basicamente gradiente de difusão, tá, gente? O que que seria isso? Você tem dois ambientes próximos um ao outro, um com muita concentração e outro com pouca concentração de determinada substância ou determinado substrato. E aí, por função natural, seria o movimento, né, do ambiente de maior para o de menor concentração. O fluxo, então, de um transporte passivo seria, por exemplo, os nutrientes, né, ou essa mistura se movimentar do ambiente que tem mais concentração para o que tem menos concentração. Isso é o natural, por isso que ele chama transporte passivo, porque você não precisa de energia, não precisa de dispêndio, gasto, nada. É um movimento natural através da membrana, né, simples, né, provocado apenas pelo movimento aleatório de moléculas do ambiente de maior para o de menor concentração. Já o transporte ativo, o transporte ativo exatamente, ele tem um gasto de energia. Primeiro porque geralmente você vai precisar de algumas proteínas transportadoras, não que o passivo não tenha, no passivo você pode ter proteína também, tá? Ali transportando, porém ela também é passiva, ela não gasta energia, ela simplesmente se movimenta abrindo e fechando canais, mas por fluxo, né? Por movimento de empurrão. Agora, no transporte ativo, não, você tem gasto de energia, né? Então você carrega substâncias através da membrana por uma estrutura proteica que penetra através da membrana. Geralmente, então, são aquelas proteínas integrais que eu falei para vocês ali agora há pouco. Bom, se o transporte passivo, a gente tem que entender que o movimento das moléculas vai sempre do gradiente de maior para o de menor concentração. Pode ser facilitado por proteínas transportadoras, então o que a gente chama, por exemplo, de difusão facilitada. Então a gente tem a difusão simples, que tem a simples movimentação dessas moléculas, né, de gradiente maior para menor concentração, ou ela pode ser facilitada se houver aí uma proteína, porém, lembrando, não vai ter gasto de energia, não tem ATP. E aí as mais comuns é a osmose, que seria uma difusão simples, né? Quando duas soluções são separadas por uma membrana semipermeável e o movimento desse solvente, né, desse líquido, vai acontecer do sentido de maior para de menor concentração. Então, osmose é basicamente movimentos de líquidos, tá? Quando a gente fala na diálise, aí a gente já fala tanto de solvente quanto de soluto. E nessa daí, ambos conseguem passar através da membrana.
e aí você vai ter geralmente um tipo de proteína ali que vai permitir com que isso aconteça, né? Ela vai se abrir ali para que passe também, né, o soluto, ou seja, as partículas. No primeiro, na osmose, é como se fosse uma peneira. Imagina uma peneira, né? Uma peneirazinha, né? Ela tem aqueles furinhos ali e aí vai passar só o líquido e o soluto, né? Ou as partículas ficam presas ali, não passam para o outro lado. Já na diálise não, você vai passar tanto o líquido quanto o soluto. Só que esse soluto é como se nessa peneira eu tivesse em alguns pontos ali alguns canaizinhos que permite que passem partículas um pouquinho maiores ali, né, para o outro lado também. Mas tudo, gente, de forma de difusão, ou seja, de maior para de menor concentração. Entender o conceito de difusão é você entender isso. Se você tem duas câmaras, né, é, dois compartimentos, né, separados, mas com uma portinha ali ligando esses compartimentos, você vai ver que o movimento ocorre sempre do compartimento que tem uma maior concentração na direção para o que tem menor concentração, seja de líquido, seja de soluto, né? Isso sempre visando o quê? Equilibrar a concentração entre os dois ambientes, tá bom? Então aqui vocês têm, né, exemplos, né, de movimentação das moléculas de água num ambiente que contém mais moléculas para o que tem menos moléculas. Então veja aqui, ó, nós temos aqui, ó, a água num ambiente externo aqui, ó, as barreirinhas aqui, ó, por onde a água passa, e aqui a gente tem uma solução de cloreto de sódio. Então, além de água, tem sal ali, né, sódio aqui também. E aí sempre vai acontecer desse local aqui, ó, que tem mais moléculas de água, para o ambiente que tem menos moléculas de água. E lembra, se eu estou falando de osmose, né, vai ser a passagem do líquido. Então aqui, ó, a mesma coisa, se a gente perceber aqui, ó, dois ambientes e uma membrana semipermeável aqui, ó, separando, sendo o que aqui são partículas não vai passar, só vai passar o que é líquido, né? Então, se a concentração de líquido fosse maior do ambiente de lado de cá, ele passa para lá ou para cá, tá? Então, é basicamente assim que funciona uma osmose, que seria uma difusão simples, por exemplo. É o simples movimento do ambiente que contém mais para o que tem menos moléculas. Bom, aqui eu vou deixar vocês com uma questão de gradientes de difusão, né? Então, de transportes passivos aí, né? Sem a utilização de energia. Então, vejam esse videozinho rapidinho e daqui a pouquinho eu continuo. The smallest unit of life is the cell. In order for life to be sustained, nutrients and gases must be able to pass into a cell. Wastes and other products must be able to pass out of the cell. Many of the materials that pass in or out of the cell do so by passive transport. Bom, In this pessoal, process, falando there então is do no transporte energy, passivo, no ó, ATP membrana expenditure celular, at the cell. núcleo da célula, Concentration gradients allow for the citoplasma. movement of materials. Osmosis and dialysis, both specific types of passive transport, use this concentration gradient of high to low. De ambiente de Another alta para type de of baixa passive transport concentração. is facilitated diffusion. Difusão Since it is facilitada, ó, passive, uma the high to low proteína concentration gradient is present. integral, ó, However, the alta process is concentração, facilitated by ela a carrier penetra protein. na proteína The carrier e vai protein para o is de somewhat baixa like a revolving concentração. door, Não allowing tem easy gasto de access ATP across the aqui. membrane and then rotating back to the other side. All of Simples these movimento processes, faz com osmosis, que ela dialysis, and facilitated diffusion, are passive. The cell does not have to use any Então energy aqui está falando to que a move osmose e a materials by diálise, these né, methods. ambos são The passivos, concentration não tem gradient gasto is de used. ATP, sendo que na diálise você tem o que nós chamamos de difusão facilitada, ou na osmose, por exemplo, a gente só vai passar o líquido, então não precisaria dessa proteína aqui. É importante que vocês entendam isso, porque o fundamento principal é entender que o ambiente que tem maior concentração, ele leva as moléculas para o ambiente que tem menor concentração. Se tiver alguma proteína transportadora que, porém, ela não gasta energia, é difusão facilitada.
Se ela não tem nenhuma proteína aqui, não tem gasto de energia, é uma passagem simplesmente como se fosse por uma peneira, é uma difusão simples. Tranquilo? Agora vamos entender como é que funciona o transporte ativo. Já no transporte ativo, eu vou ter essa mistura, né, esse deslocamento, né, de material de um lugar para o outro, mas agora é ao contrário. É do gradiente de baixa para o de alta concentração. Então imagine, é como se você estivesse nadando contra a maré. A maré querendo ir para um lado e você querendo nadar para o outro lado. Então, isso explica por que você vai gastar energia para fazer esse tipo de transporte. E essa passagem da membrana celular utiliza proteínas transportadoras. Então, obrigatoriamente, transporte ativo tem que ter proteína transportadora. Só que, atenção, não quer dizer que porque tem a proteína transportadora, quer dizer que é transporte ativo. Tá? Você pode ter uma proteína ali, simplesmente como na difusão facilitada, que a proteína está ali, mas ela não gasta energia. Então lembre-se, para ser transporte ativo, tem que ter gasto de ATP, de energia. E aí a gente tem algumas proteínas específicas, né, para cada tipo de material. Utiliza o ATP e, por exemplo, a endocitose, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de transporte ativo, a gente pode ter a fagocitose ou a pinocitose. Então, são formas da célula se alimentar, de pegar material, né, gradiente, ali, desculpa, pegar material soluto, né, que existe ali fora da célula e trazer para dentro da célula para que ela faça uma digestão ali dentro, para que ela se alimente, né, para ela consiga tirar energia ali e produzir energia. Então vejam agora o tipo de transporte ativo, onde você vai ter a utilização do ATP e vejam, com a utilização de uma proteína carreador agora nesse caso, porém essa proteína agora você vai ver que para que ocorra a movimentação tem que ter gasto de ATP. However, there are materials that need to be moved against their concentration gradient. This process requires energy, ATP, and protein carriers that are found in the plasma membrane. Defined active transport is material moved from a low concentration to a high concentration through a membrane using a protein carrier that requires ATP. And being proteins, they have a unique shape, so only iodine will fit. Glucose, which is Aqui é also importante actively vocês transported verem, into ó, the tá cell, vendo que relies on a different depende do protein tipo receptor. de molécula, de The partícula, energy ele não required is consegue somewhat entrar. analogous to a É rock por being causa pushed desse uphill. shape, desse formato ali The da processes partícula. of simple diffusion, osmosis and dialysis, facilitated diffusion, and active transport allow for most all of the small material, those dissolved in plasma and extracellular fluid, to pass in or out of the cell. Allow for most all of the small material, those dissolved in plasma Bom, and pessoal, extracellular. uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui então, ó, Glucose para esse tipo de transporte, né? Transporte ativo nesse caso. Primeiro, para ser transporte ativo, o material tem que se mover através da membrana usando uma proteína carreadora e que vai ter gasto de ATP. Segundo, que ele vai se mover do ambiente de menor para o de maior concentração. E terceiro, que essas proteínas carreadoras aqui, nesse caso aqui uma proteína integral, veja que ela recebe esse tipo de partícula, porque esse tipo de partícula se encaixa aqui nesse tipo de proteína, e aí consegue fazer a movimentação com o gasto de ATP para ela ir para dentro da célula, mas essa daqui não consegue, ó, porque ela não se encaixa na conformação que essa proteína tem. Então é uma forma dela filtrar aí o que vai, o que não vai. Então essa partícula aqui, ou essa molécula, né, ela não vai para dentro da célula, pelo menos não por essa proteína. Ela tem que achar uma proteína que tenha essa conformação ou que aceite essa conformação dela. Ou então que tenha, de repente, alguma proteína, né, já é um conceito mais atual, que consiga mudar o shape dela aqui para receber um tipo específico de partícula ou de molécula. Tá bom?
Falando sobre fagocitose e pinocitose, gente, a gente tem aí a pinocitose como a forma pela qual macromoléculas, né, por exemplo, proteínas, são moléculas muito grandes, né, como elas conseguem entrar na célula. Então, geralmente essas moléculas se ligam a proteínas receptoras, né, que vai estar ali na superfície da membrana, como dito aqui no exemplo anterior, e vai ocorrer uma invaginação, ou seja, aquela parte ali da membrana, ela vai entrar, né, vai gerar um buraco, uma cavidade, né, uma invaginação ali, para que essa proteína ela entre nessa cavidade, nesse buraco, e a membrana se feche novamente, e aí essa proteína ela fica envolvida por uma vesícula ali dentro da célula, tá? Então ocorre essa invaginação que vai englobar essa molécula e certa quantidade de líquido extracelular, ou seja, quando ela pega isso daí, ela não pega só essa molécula, mas também envolve ela com uma certa quantidade de líquido. E aí essa membrana depois vai se desprender e vai formar uma vesícula. Se a gente estiver falando de fagocitose, então ela é diferente da pinocitose porque, em geral, ocorre da mesma forma, mas ela vai envolver partículas. Então, quando a gente fala de moléculas e partículas, entendam que partículas são muito maiores do que moléculas. Né? Moléculas têm um tamanho muito menor do que as partículas. E aí a membrana vai envolver a partícula que vai se movimentar para dentro ou para fora da célula. Então, isso daí vai depender do tipo de movimento que você estiver fazendo. Se a gente estiver falando de partículas, são muito maiores, se a gente estiver falando de moléculas, são muito menores. E essa membrana vai envolver tanto as partículas, né, se movimentam para fora aí nesse sentido. Aqui a gente vai ter um exemplo, né, falando um pouquinho de fagocitose e pinocitose. Então vejam o primeiro exemplo aqui. Large particles, however, pass into the cell by endocytosis. This is an active process. It needs ATP. In this process, the plasma membrane... Bom, então primeira coisa, está falando aqui do movimento dessas grandes moléculas ou partículas para dentro da célula. É um transporte ativo porque vai envolver ATP. E ó, veja como a membrana ela invaginou, ela gerou uma cavidade que abraçou aquela partícula que veio aqui, ó, agora. Então, o que tem aqui, ó, extracelular, o que tem aqui intracelular, e aí essa partícula veio aqui para dentro, vai ser totalmente envolvida e vai se desprender em uma vesícula. And forms a vesicle that pinches off from the membrane. Formou uma vesícula. The cell does this in two different ways. One way is called phagocytosis. Primeiro a fagocitose. In this method of cell eating, large particles are surrounded when the cell extends the plasma membrane and engulfs the particle. The result is a membrane-bound package of material. Vejam como é que acontece uma diferença importante entre a fagocitose e a pinocitose. In this type of endocytosis, the cell membrane sinks in, the material sinks inward, and the membrane pinches off. The cell uses energy for this movement. Então, mais uma vez, eu vou até voltar aqui para vocês repararem melhor. Na fagocitose, a membrana envolve, ela abraça a substância e traz ela para dentro da célula. Na pinocitose, ela faz aquela invaginação. In this type of endocytosis, the cell membrane sinks in, e pega o líquido. Sinks inward, and the membrane pinches off. Tá? Então, geralmente, pinocitose é líquido ou algo fluido ali no líquido. E ambos são transportes ativos. The material in the vesicle still has to pass through the membrane in order to be used by the cell. In this case, the lysosome joins with the vesicle Aqui vem o lisossomo, break down the material to particles small enough to faz a digestão celular, divide ela em processos menores, partículas menores, que passam através da membrana e vão para dentro da célula para servir de alimento para a célula.
A specialized endocytosis, called receptor-mediated endocytosis, also Essa daí occurs é in com uma cells. proteína In this carreadora. process, molecules of a embaixo. particular substance, such as cholesterol, bind to receptors in the plasma Ou seja, se membrane. ligou a algum receptor na The membrana vesicle is celular, formed as the membrane sinks in. e aí o Then a processo é o mesmo. lysosome joins the vesicle and the digestive enzymes break down the substance, releasing it from the receptors. Liberou substâncias para fazer essa digestão, quebrou em partículas The menores que vão substance passar diffuses através da into the membrana. cytoplasm, the lysosome reforms, and the vesicle, with now empty receptors, becomes part of the plasma membrane Esse again. receptor aqui é uma proteína, This tá? allows for the cell to reuse or recycle the receptors. Bom, pessoal, eu acho que deve ter ficado claro para vocês, né, como é que funcionam esses movimentos, essa forma, né, das células ali trazerem substâncias para dentro para que ela faça essa digestão celular ali, né, ou para que ela consiga se alimentar. Aqui a gente tem um resumo sobre essas formas de transporte através da membrana. Dentre elas a gente tem as difusões. Lembre-se que difusões elas são transportes passivos, tá? Então simples, quando ela passa diretamente aqui, ó, pela camada ali, né, da proteína ou por algum canal proteico, ou a difusão é facilitada quando você tem alguma proteína carreadora ali, né, mas não vai ter gasto de ATP. E no transporte ativo, você vai ter essas proteínas carreadoras, mas para ser transporte ativo, primeiro tem que ter gasto de ATP, segundo tem que ter proteína carreadora e terceiro vai acontecer esse movimento para dentro e para fora da célula, mas geralmente do ambiente de menor para o de maior concentração. Então essas são as características que vão permitir que moléculas menores, né, ou partículas muito maiores consigam entrar ali na célula para que ocorra, né, aquele processo ali na alimentação celular ali, para que essas substâncias sejam digeridas ali dentro da célula, né, quebradas em partículas menores. Vocês viram os processos de fagocitose e pinocitose. Pinocitose geralmente envolvendo líquidos, onde você tem aquela invaginação. A fagocitose não, a própria membrana celular se destaca, né? Vai lá no meio externo e abraça a partícula e traz ela para dentro da célula. Em ambos, fagocitose e pinocitose, depois que o processo é feito, você vai ter uma vesícula formada ali dentro da célula, e aí depois que essa vesícula está lá, você vai precisar de um lisossomo que vai mandar algumas substâncias ali para dentro daquela vesícula, onde está aquela partícula ou aquela molécula, e vai quebrar aquela partícula em fragmentos menores que serão capazes de passar através da membrana para ir para o ambiente interno, né, na membrana celular. Você pode também ter aquele processo onde vocês viram uma proteína ali de ligação, né? Então você tem um sítio ativo ali de ligação, onde determinada partícula ou molécula ela tem que ter um formato específico para se ligar à proteína específica. Quando isso acontece, ocorre aquela invaginação e aí novamente o mesmo processo, né? Uma vesícula formada, lisossomo indo lá, liberando substâncias dentro da vesícula para que haja a quebra da partícula, né, ou da molécula em fragmentos menores, para que ele possa passar através dessa membrana aí da vesícula e para o ambiente interno da célula. Bom, pessoal, dito isso daí, né, e feita essa observação dessa primeira parte aí que eu estava falando com vocês, agora a gente vai falar um pouquinho, vai falar não, né, vamos trabalhar um pouquinho, né, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima do que vocês viram aí nesse conteúdo de hoje. Então no conteúdo de hoje vocês viram tanto sobre célula, estrutura celular e um pouquinho de transporte através de membrana. Então vocês vão acessar a sala no Socrative, a sala de vocês chama-se IFEX, né? Instituto Federal e Fisiologia do Exercício, misturados aí, tudo em caixa alta, letra maiúscula. Então é só você entrar no Socrative, entrar na sala IFEX, e aí lá você digite o seu nome, tá? Não se esqueça,
e faça as questões formativas que a gente tem ali sobre esse conteúdo que nós vimos hoje, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado da aula e nos vemos aí no próximo encontro. Falou, um abraço.